Olá, amigos, em edição super especial, o podcast Ailson Lino Convida entra no ar hoje com o Dr. Marcelo Moretti, ele que faz parte da equipe da doutora Bruna Machado, que está desenvolvendo a vacina contra o câncer de mama. Na próxima segunda-feira, nós vamos estar aqui com ela, que é a chefe desta equipe, a doutora Bruna Machado, falando mais sobre esse evento que está sendo desenvolvido aqui na Bahia, em Salvador. A vacina contra o câncer de mama. Espero você. Ailson Lino Convida, novidade e informação para melhorar sua vida. Podcast Ailson Lino Convida. Olá, minhas amigas, meus amigos. Está no ar mais uma edição do nosso podcast Ailson Lino Convida. Você já sabe, você já conhece. A cada edição, um novo assunto. Assuntos da mais alta relevância para o entendimento das pessoas que precisam conhecer os assuntos de quem sabe falar sobre ele, né? Tecnicamente, da própria ciência. E por falar em ciência, hoje, olha só, ele é bacharel e mestre em física, é doutor em ciências biofísica, é professor do Senai e da UNEB. Ele também é membro da Sociedade Mundial de Sistemas Complexos, coordenador adjunto da área interdisciplinar da CAPES. Está conosco o doutor Marcelo Moretti. Olá, doutor Marcelo, muito obrigado por atender aqui o nosso convite. Estamos aqui muito felizes em tê-lo aqui no nosso podcast, onde nós vamos discorrer por vários assuntos de tanta relevância para a nossa sociedade. Muito obrigado, seja muito bem-vindo. Obrigado, eu que agradeço de estar aqui hoje, que eu acho que é uma oportunidade enorme para todo mundo, né? Porque a gente pode trazer informações de forma bem ampla e simples para realmente a população ter alguma informação a mais. Que bacana. O que, na verdade, despertou seu interesse em física e biofísica e como sua trajetória levou até a saúde? Então, eu desde criança queria fazer física, eu não quis fazer outra coisa. Eu sou uma das poucas não, mas eu sou uma das pessoas que foi fazer física porque queria fazer física. Muita gente vai fazer física porque depois vai querer fazer engenharia, não sei o que. Não, eu queria fazer física. Eu fiz física e aí no meu mestrado eu comecei a trabalhar desenvolvendo um programa de computador para analisar proteína. E isso me levou a fazer um doutorado no Instituto de Biofísica, Carlos Chagas Filho, no Rio de Janeiro, onde eu acabei entrando mais na questão biológica da coisa, né? Trabalhando mais na questão biofísica e trabalhei no meu doutorado em cima de proteínas, de compreensão de como são as proteínas, quais são as funções delas e como é que elas saem de uma sequência de aminoácidos para uma proteína de fato, que é uma coisa globular, pequenininha, né? Compacta. E como eu fui parar na saúde, no meu doutorado a gente trabalhou em algumas coisas, questões de fármaco, muito en passant, né? A gente estudou algumas possíveis moléculas para inibir algumas doenças, e isso ficou lá no passado. Aí quando eu voltei para a Bahia, eu estava sozinho. Você chegar na Bahia em 2000 e olhar para o lado e ver, na época eu estava em Feira de Santana, eu não teria onde trabalhar, não teria com quem, né? E aí eu comecei a migrar para aquilo que eu sabia, que era trabalhar em física, então eu comecei a trabalhar mais com sistemas complexos. E, passados uns anos, um amigo meu me perguntou se eu poderia orientá-lo no doutorado sobre dengue. Eu falei, ótimo. Bora. E aí, com isso, eu entrei na área de saúde, foi mais ou menos assim, foi tudo muito aleatório, eu fui para onde estava indo as coisas, porque eu já trabalhei com astrofísica, com economia, com qualquer área, porque sistemas complexos trata disso, é você usar ferramentas da física para tratar de assuntos da vida real, né? Aí pode ser qualquer área. Mas eu prefiro trabalhar mais na área de saúde, que é uma coisa que me dá um prazer um pouco maior. Então, nesse caso, né, a sua atuação nos sistemas complexos,
que contribuiu para as pesquisas nas epidemiologias, nas epidemiologias, etc. E tal. E me fala mais um pouco sobre esse assunto, Então, e inclusive em certas descobertas que as continhas complexas levam, né? Pode ser. Eu disse, eu trabalhei com dengue, usando técnicas de sistemas complexos para analisar como é que era o comportamento da dengue. A ideia era prever como é que seria a dengue mais à frente, mas a gente tratou muito mais de como é a evolução da dengue usando técnicas mesmo de física, técnicas matemáticas, né? Aí veio a pandemia, né? Dia 16 de março de 2020, eu estava dando aula, eu terminei minha aula, depois tive um momento maravilhoso lá pela tarde e voltei para casa à noite. E quando eu cheguei em casa, começou o lockdown, que era 17 de março de 2020. Aí eu falei, para que eu estudei? Eu estudei para quê? Vai servir para quê? Tudo que eu estudei, se eu não puder ajudar as pessoas. E, além do mais, eu tenho uma relação grande com o Brasil por conta da CAPES, né, que é a Coordenação de Apoio a Pessoal de Ensino Superior, quer dizer, onde se julga mestrados e doutorados no Brasil. Lá na CAPES eu cheguei a criar um grupo de amigos muito grande e muito diferenciado, né? Então eu tenho amigos no Brasil todo, literalmente em todos os estados, mas principalmente em todas as regiões do país. Aí eu consegui, eu estava a fim de fazer coisas para a pandemia, né? Para tratar, para informar a população. E aí eu me juntei com um amigo meu da UNB e a gente começou a montar uma equipe. Aí a equipe basicamente fui eu que montei. Eu montei com um ex-diretor da Escola Paulista de Medicina, que é muito meu amigo, que é o Fulvio Scorza, com o professor da Universidade Federal de São João del Rei, que é o Tunico, Antônio Carlos de Almeida, entre outras pessoas. Aí tem um aluno meu, tinha uma outra pessoa lá da UNB também trabalhando, e a gente montou uma equipe para tratar os dados e ver como estava a pandemia, né? Então, acho que o início da história mesmo começa aí. E o mais legal é que todo esse pessoal pensou no seguinte: eu não quero melhorar meu currículo, agora eu quero contribuir com o Estado para diminuir as possibilidades de ter um surto ou melhorar a forma de atuar contra a pandemia, né? E nesse ínterim, a gente chegou num momento que estava meio travado o negócio. Então aí eu pensei, poxa, isso aqui parece ciência das redes complexas, que é uma parte dos sistemas complexos. E eu tenho um grande amigo meu que é um dos maiores nomes mundiais em redes, que é o professor José Fernando Mendes, da Universidade de Aveiro. Aí eu liguei para ele, falei, Zé Fernando, vamos fazer um trabalho sobre Covid? Ele, bora. Aí a gente fez um trabalho sobre Covid com os dados do Brasil e Portugal, onde a gente considerou os superdisseminadores, né? As pessoas que têm mais contato, que são as pessoas que mais vão... Mas viajam, que mais têm contato com pessoas. Então, essas pessoas têm muito maior probabilidade de contaminar, se elas forem contaminadas. Claro. E a gente fez um estudo com isso. Nesse estudo, o que a gente viu? A gente viu que professor, que motorista de ônibus, que policial, gari, eram pessoas que tinham muito contato e que deveriam, então, ser vacinados antes. Pessoa da área de saúde também, que está nos hospitais. Pessoal da saúde já era meio que óbvio, né? Elas são as primeiras pessoas que vão ser vacinadas. A gente sempre esquece da pessoa da saúde porque ela já automaticamente seria. Óbvio, né? Da saúde. Não, mas é erro meu mesmo. Eu deveria ter pensado isso. Aí a gente mandou lá um trabalho, ficou lá num repositório internacional, e esse trabalho chegou na mão do governo da Bahia. Tá? E aí, de uma forma, acho brilhante, o governador de então, ele foi para a televisão falar sobre essa possibilidade. Aí depois o governador de São Paulo imitou, e com isso virou o protocolo de vacinação brasileiro.
E o senhor enfrentou certamente alguns desafios, né, aí na pesquisa e na criação da vacina contra a Covid, que veio sair um pouco depois, já que a pandemia já estava instalada, né? E quais foram essas dificuldades, essas que o senhor teve, sua equipe, e quanto tempo depois essa Então. vacina já estava disponível para a população? Tá, ó. Sobretudo a brasileira, né? A vacina que a gente desenvolveu, ela ficou no primeiro no estágio 1, que ela não passou da fase 1. Ela não passou da fase 1 por conta de questão de verba mesmo. Mas assim, o desenvolvimento das vacinas no Brasil, se você pensar assim, se você olhar, você vai ver que todas as vacinas, as principais vacinas, talvez tirando a Sputnik, que é russa, e a cubana, todas elas tiveram participação de cientista brasileiro, né? A Moderna foi testada aqui, não foi utilizada aqui, mas foi testada aqui. A Pfizer foi desenvolvida com participação de brasileiro. A AstraZeneca foi desenvolvida aqui. Aquela outra, como é que é? Aquela primeira que disseram que não primeira, tinha eficácia, Coronavac, né? Coronavac, maravilhosa. A população falou que não tinha eficácia, que teria que tomar 3 doses, depois que a Pfizer chegou, que melhorou. Isso tudo foi mito, né? É mais ou menos mito. A Pfizer, assim, dentro das vacinas, eu tenho um artigo que eu publiquei que eu mostrei as pessoas que foram hospitalizadas, tá? E dentro das pessoas que foram hospitalizadas, eu separei quem tomou 2 doses de Pfizer, quem tomou 2 doses de Coronavac com uma terceira dose de reforço, né? E aí separei essas pessoas que tinham dose de reforço e das outras pessoas. Aí a primeira conclusão que a gente chegou, quem não tomou vacina morria do mesmo jeito. Não importa se você estava com a gama, né, que é a P1, que é a cepa brasileira, né, a variante brasileira, ou se você estava com a Delta, que era outra variante, momento, ou se você estava com a Ômicron, morria do mesmo jeito. Foi hospitalizado, 40% de tal idade vai morrer porque não tomou vacina. Era a mesma coisa, não mudava. O que mudou os percentuais de morte foi a vacina. Aí você vê claramente que quase que cai a quantidade, quase que anula a quantidade de óbitos quando você chega na Ômicron, não por conta da Ômicron somente, mas porque as pessoas vacinadas ganhavam uma certa imunidade para casos graves. Houve muita restrição, eu diria não, resistência do povo brasileiro inicialmente em tomar essas vacinas com aquele mito de que a vacina não cura, que não sei o quê. E os senhores enfrentaram essa dificuldade, né? A gente está num mundo meio esquisito hoje em dia, né? A gente vem agora num momento, desde 2000 e pouco, né, quando um inglês picareta, literalmente, um médico inglês, fez um estudo, falseou os dados e disse que a vacina para sarampo causava lá uma doença qualquer. E era mentira aquilo. Ele falseou os dados completamente, tanto que esse artigo foi retirado e ele perdeu a licença dele de médico. E está preso, né? Mas ele criou o mal. Por quê? Porque criou o mito de que vacina faz mal, né? Aí você pega algumas pessoas sem nenhuma informação, né? Completamente ignorantes e às vezes de muita má fé, elas se utilizam disso para fazer views. Eu gosto muito de um exemplo que tinha um Nicei de São Paulo que falava que a vacina tinha toxicidade. Eu achava aquilo lindo. Por quê? Porque não é mentira. Abacaxi também tem. Claro. A minha água aqui tem toxicidade. Sim. Então é uma frase que está dizendo uma meia verdade, mas com uma mentira enorme por trás, né? Ele falava isso e o que eu conseguiu com isso? Ele morreu de Covid. De Covid. Eu fiquei feliz por isso ter acontecido, porque é uma ironia saudável. É verdade. Né? E as pessoas que eu defendia, eu falava, o cara morreu, bicho, você está seguindo ele. Por conta de uma fala dele, também ele matou muita gente, né? Matou muita gente. Né? Então você tem hoje, uma das maiores preocupações hoje que você tem, por exemplo, na CAPES, né, para o próximo período de avaliação, né, que a CAPES julga os mestrados e doutorados no Brasil, é que os programas mostrem o que estão fazendo, façam a popularização da ciência, porque a gente precisa, no Brasil, mostrar o que a gente faz. Eu hoje aqui queria tentar mais ou menos mostrar uma partezinha do que é feito de ciência, mas assim, aquela ciência bem aplicadinha mesmo, que vai na população direto, né? Com alguns lugares assim estanques. Não vou falar de tudo porque é impossível. A importância, doutor Moretti,
lógico, das pesquisas de vocês cientistas, sobretudo aí nas criações, na descoberta das vacinas, para erradicar tantos males que assolam a humanidade, elas já são assim meio que previstas por vocês através daquela complexidade das contas que vocês fazem. Parece que você teve uma previsão antes Então, eu lá da em Covid, 2020, né? antes Fala da sobre Covid, isso pra gente. Eu lá em 2020, em agosto de 2020, eu vi isso há pouco tempo, por isso que eu sei que foi em agosto. Eu entrei no IBGE e qual é a população exata agora, neste momento? Isso em 2020. 2020. Tinha 6 meses de Covid. Aí eu peguei aquela população, fiz uma continha e falei, vai morrer pelo menos 700 mil pessoas. Tá no Brasil. YouTube, no Brasil. Tá no YouTube desde então não é mentira minha. Eu não estou falando que eu estou inventando. Tá lá, tá foi lá. gravado na época. Foi colocado gravado na em época. 2020, então não dá para dizer que não é verdade, né? E assim, é uma previsão muito simples, não é uma coisa muito complicada, né? Quando a gente vai e faz modelos para atacar alguma coisa, né? Tipo Covid, a gente fez um modelo bem completo, a gente dividiu em compartimentos, pessoa que é suscetível a pegar a doença, pessoa que é exposta, que está exposta, que já está com vírus, pessoa infectada, pessoa hospitalizada, pessoa sintomática, tudo isso aí está dentro do modelo. Quem está hospitalizado, quem é assintomático, quem vai a óbito e quem está recuperado. E além disso, você tem nesse modelo quem é vacinado e quem não é. E qual é a eficiência da vacina. Então tudo isso é colocado nesse modelo. Além de tudo isso, você tem que pessoas de idades diferentes têm mais ou menos contatos. E a gente tem uma tabelinha mostrando que criança tem tantos contatos e um adulto de 30 anos tem outro tipo de número de contatos. Sim. Então a gente fez isso usando para cada uma dessas faixas de idade, então é um negócio caro computacionalmente, não daria para fazer na mão, mas que acaba sendo rápido porque é só o Brasil, então era uma coisa razoavelmente simples e a gente conseguia prever para cada cidade como é que estava, para cada estado, pelo menos, e capital, como é que estava a pandemia naquele estado, naquele momento. Ali você previu 700 mil pessoas? Sim, no mínimo, a 2 milhões e pouco. Quanto de fato morreram, doutor Moretti? Mais que de 700 mil. Mais de 700. Então, não errei. você acertou na mosca. Foi muito, muito em cima, infelizmente. Infelizmente, porque estava descobrindo uma verdade. Porque infelizmente, porque poderia ter sido também um alerta, que foi um alerta. Era então, um alerta, tem dois. O que eu falava na vertentes época, pra se usar. não for feito nada, se continuar esse oba-oba, vai morrer 700 mil pessoas, no mínimo. Eu acertei, infelizmente. Porque qual é o barato? A gente deveria ter feito um lockdown mais efetivo. O lockdown veio tarde, doutor. Veio, mas era impossível ser antes. Porque várias questões econômicas, né? O Carnaval de Salvador... Políticos, o Carnaval de Salvador... Carnaval de Salvador significa 1/3 de toda a verba, né? Da cidade, mais ou menos isso. Então, do Estado, né? Nem do Estado. 1/3 de todo o dinheiro que vem para o Estado é o Carnaval de Salvador. Então, você falar não vai ter Carnaval é muito pesado. Será que não se gastou mais com... Gastou. Do que o que se arrecadou no Carnaval? Gastou, com certeza. Mas o poeta já disse a usura dessa gente, mas deixa isso quieto. Vamos mexer com essa parte política, não, vamos mexer com ciência, que é melhor. Não entrar na política. Doutor Moretti, me fala uma coisa, há muita conversa, principalmente vindo do senso comum, há dúvidas até, e que embora até isso já nem tem tanta importância quanto no passado, quando surgiu esses boatos, que a Covid surgiu na China, advinda de morcego, e proliferou para o Brasil e para o resto do mundo. Isso tem veracidade ou é mito? Então, eu não posso dizer que ela surgiu na China. Eu posso dizer que ela primeiro aconteceu na China, né, como surto. É bem possível que tenha vindo de um morcego, passado por outro bichinho e depois contaminou o humano. E assim, o primeiro surto é em Wuhan, na China. E qual é o barato de Wuhan? Qual é a questão de Wuhan? Wuhan é uma cidade enorme, maior do que muito país, né? Tem mais gente do que muito país. E ela é um hub mundial de negócio,
de educação, de automobilismo. E aí você tem essa cidade que tem muito fluxo de muita gente do mundo inteiro, é o melhor lugar do mundo para você proliferar uma pandemia, né? Então foi isso que aconteceu. Lá era um lugar que tem contato com o mundo inteiro e rapidamente você vê, 15 dias depois, Seattle estava com um surto de Covid, né? 15 dias depois de Wuhan. E aí espalhou para a Califórnia, assim foi, espalhou para o mundo todo, né? Como você pega, foi para a Itália não fez nada, aí foi aquilo que a gente viu na televisão. A Espanha, no dia que, em vez de fazer um lockdown, fizeram uma passeata. Em prol das mulheres, não sei o quê, tá, no Dia Mundial das Mulheres, foram fazer uma passeata na rua. O que aconteceu? Deu o que deu em Madrid. Um monte de gente contaminada. Então, às vezes a ignorância, às vezes o radicalismo também atrapalha. Né? Sempre eles atrapalham. Radicalismo. E aí você tem, assim, você tinha um presidente americano que era um idiota, né? Desculpa, mas eu não posso falar outra coisa. E você tinha um brasileiro que a gente não precisa nem falar. Né? Eram muito parecidos e fazendo muita besteira juntos. Né? Teve um momento que o presidente americano falou, beba água sanitária. E teve gente que bebeu. Aí morre, claro. Porque o que acontece? Existe um mito. Né? Vou fazer aqui uma coisa, ó, a tal da ivermectina. Se você pegar a ivermectina e colocar no laboratório o HIV, né, que é o vírus da AIDS, e jogar a ivermectina em cima, mata o HIV. Tá? Se você fizer a mesma coisa com a Covid, mata o SARS-CoV-2. Tranquilo. Mata. Mas água sanitária também mata. Mata todo, tá? O organismo todo. Mas só que o que acontece? A ivermectina não tem caminho para matar o vírus dentro do corpo humano. É uma concentração muito elevada para você matar esses vírus. Então, não é uma baita de uma mentira usar a ivermectina para Covid. Não contribuiu para nada a ivermectina. Contribuiu para não ter piolho. E os laboratórios encheram o bolso. E não o laboratório, porque é um produto da Merck. A Merck a Merck é alemã, né? Lançou um memorando dizendo ivermectina não serve para a Covid. Só que como é uma coisa que já tinha perdido a patente, outros laboratórios estavam ganhando dinheiro com isso. Mas foi só para ganhar dinheiro mesmo. Como também teve outras coisas, né, estranhas, né? Tipo ozônio e tal, teve esse negócio assim bem... Doutor Moretti, a Covid, né? A Covid, ela realmente está controlada, erradicada ou ainda corre sérios riscos de perder o descontrole caso esteja controlada e não erradicada? E precisa ainda de uma nova vacina como reforço, como se ouve por aí, ou não se precisa mais se preocupar com esse assunto? Eu vou responder meio que protocolarmente isso. Primeiro, a Covid ela é uma evolução da SARS, que foi uma doença que teve lá em 2003, que não aconteceu nada no Brasil, morreram 800 pessoas realmente, apenas 800 pessoas, mas o Temporão, que era o ministro da Saúde, fez o quê? Fez um controle de acesso ao país. E aí não teve a entrada da Covid, da SARS no Brasil, e morreu muito pouca gente desse negócio. A Covid, ela tem o SARS-CoV-2, quer dizer, é uma evolução de lá de 2003, uma mutação, vai tendo mutação até que muda e vira um outro bicho, né? Outro vírus, né? Mas só que é da mesma família, tudo coronavírus, né? Como também tem aquele dos camelos, né? A MERS, que teve no Oriente Médio, que também é outra doença também baseada em coronavírus. E o atual, a gente teve, eu publiquei ano passado um trabalho que a gente mostrou, eu e um americano, a gente mostrou que provavelmente a Omicron foi uma transição de fase, que não vai ter tanta morte com o Covid nesse formato atual. Mas é um vírus, e vírus tem mutação. Daqui a pouco ela vai ter uma mutação que é eficiente e vai acabar contaminando um monte de gente. Então essas mutações que provavelmente aconteçam, é natural que aconteça nesse mundo viral, eles vão também criar resistência às vacinas que já existem? Sim, de alguma forma. E já existe um projeto para já estar acompanhando essas mutações e chegando mais rápido com a vacina do que aconteceu na Covid no início? Então, para chegar à vacina é muito fácil, porque como você já tem a vacina, você só tem que trocar o vírus que você vai colocar nessa vacina. Conclusão, a minha pergunta então está controlada.
Mais ou menos. Não sim. está erradicado, mas está Não, controlado. Controlado tá. E assim, daqui a alguns anos, provavelmente a gente vai ter outra contaminação por coronavírus, mas vai ser um novo e a gente vai ter que criar uma vacina, mas o procedimento já está feito, então... Isso quer dizer que não vai morrer muita gente como morreu no passado, no início, né? Não vai morrer porque a maioria das pessoas, por ter sido vacinada, tem alguma memória celular. E isso vai dar uma proteção para elas. E por falar nisso, mesmo que haja essa memória celular, existem pessoas que não tomaram todas as doses, né? Não completaram. E por ter sido, vamos dizer assim, erradicado ou controlado essa doença, essas pessoas que não controlaram a dose, que não completaram, quero dizer, ainda correm o risco de morte? Todo mundo corre risco de morte. Eu falo não com novas variantes, mas caso ele pegue Covid, como tem muita gente que está contraindo Covid hoje e nem percebe que está com Covid. Outros muito raros, sintomas pequenos. Essas pessoas que não completaram, caso pegue essa Covid, corre risco? Completar? As 4 doses que tomaram, eu tomei 4 doses. Tem pessoa que tomou 2. Se você chegar no Canadá, são 3 doses. No Canadá só teve 3 doses, não teve, eu acho que 4ª dose. Aqui não teve 4 doses? Acho que eu tomei 4. Acho que eu tomei a 4ª dose, tomei. Mas e tem pessoa que tomou 2 ou 3. 3 doses eu acho que já seria algo suficiente, ou 4, mas assim, eu não sei se... Quando o governo falar tem que tomar uma nova dose, vale a pena tomar. Sim. As pessoas sensatas tomaram. Eu tomei todas as doses, minha família toda tomou todas as doses e vamos tomar tantas quantas forem necessárias. Sim. Pelo amor de Deus. Isso é super importante. As pessoas não podem... Isso é ciência, meu Deus. Negligenciar, né, todo um estudo que mostra que você realmente vai ter muito mais vida do que problema por estar tomando uma vacina. A gente lembra, por exemplo, em 74 teve aquele surto, não sei se foi surto ou chegou uma epidemia de meningite, né? Era epidemia. Foi 75. Meningite, né? Foi. Então, hoje não se morre mais de meningite? Então, ali em 75 foi uma coisa brilhante, porque foi um caso mundial. O Brasil serviu de case para o mundo inteiro para vacinar, porque ninguém acreditava que era possível vacinar um país, né? As crianças de um país em um mês. E o Brasil, no meio da ditadura, com pistola, vacinou todos nós. Né? Que eu e você, pelo menos, né, nós dois fomos vacinados. De pistola, lembro. De pistola. Eu tive uma reaçãozinha que até hoje eu me lembro, eu tinha uns 5 anos, 10. Ainda tem uma marca aqui no braço aqui da pistola. Aí eu fiquei meio tonto ali no dia, mas faz parte, a gente está aqui vivo. Né? Eu lembro, doutor Moretti. Virou jacaré. Né? Eu lembro, doutor Moretti, o seguinte: quando não tinha a vacina contra a tuberculose, a BCG, né? Contra a tuberculose, outras contra sarampo, cachumba, papeira, que chama, né? Todas essas doenças epidêmicas que houve aí. Então, a mortalidade infantil era muito grande. Depois que as vacinas eficazmente chegaram, foram lançadas, não está erradicado aqui, principalmente no Nordeste, né? Aí morre muita criança ainda com esse tipo de doença por falta da vacina. Paralisia infantil. Acabou, né? Sumiu, não tem mais no mundo, mas assim, o Brasil está sendo tão negligente que é possível que volte. Né? Você imagina, você erradicar uma coisa que demorou quase 100 anos, mais 20, 40 anos para você erradicar, e hoje as pessoas ficam negligenciando dar 2 gotinhas para uma criança de 1 ano, 2 anos, né? Esquece a segunda dose, isso é terrível para esse tipo de vacina. Qual é o seu olhar com relação a isso? Precisaria de uma nova conscientização para essa nova geração? Uma conscientização para essa geração, uma nova para a geração passada, que tem seus filhos, seus descendentes? Ou o governo precisa de uma mídia mais forte? O que precisa? O governo precisa ter uma mídia mais forte, a gente precisa ter mais informação para a população, e tem que ser uma população, tem que ser uma informação bem dada, né? Porque muitas vezes as campanhas são erradas. Por exemplo, há muitos anos atrás fizeram uma campanha, AIDS mata. Cara, isso não entra na cabeça de ninguém. Você falar isso aqui mata, você já tem tanto problema que você já sublima isso do teu cérebro e deixa para lá. Você tem que fazer uma campanha e falar, olha, você tem que se proteger, porque é perigoso. Mas não pode fazer AIDS mata, porque isso não serve, não chega nas pessoas.
porque as pessoas vão morrer Não. de qualquer forma. Essas políticas públicas, né, eu vou assim, fazer um comentário rápido, eu não quero entrar nessa questão de política, mas o que acontece? Tem que se fazer uma campanha, Zé Gotinha, etc e tal, ou Sim, é seja... uma coisa lúdica, né? O Zé Gotinha. Não é? Colocar Coisa arma, lúdica né? para... Colocar arma para Zé Gotinha, isso é pois coisa de maluco. Isso é coisa de bandido. E isso agora, é miliciano. por que é que então, gente, precisa... O que a gente pode fazer para conscientizar as pessoas, por exemplo, os casais? As pessoas se casam, vão ter filhos. Existe, gente, uma coisa que já está organizada. As vacinas, ó, com tantos meses é tal vacina, com tantos anos é tal vacina. Mas por que é que pessoas ainda negligenciam e não dão essas vacinas? Será que não podia amarrar alguma coisa, tipo escola, alguma coisa, ó, caderneta de vacina? Ainda tem essa... Mas era obrigatório você chegar no colégio, qualquer colégio, quando nós éramos crianças, tinha que levar a carteira lá e mostrar, está vacinado, senão o pai estava com problema. Pois é, não sei se hoje ainda existe isso, até porque os meus filhos, os meus netos não passam por isso, porque eles são rigorosamente vacinados, seguem toda a cartilha da vacinação, porque isso é o óbvio. Isso é o mínimo, né? É o mínimo que se faz, que se pode fazer. E ainda tem outras, né? Tem essas HPV que você tem que buscar também vacinar as crianças. Pois é, HPV agora, menina de 9 anos, a partir de 9 já pode. Isso. A gente precisa massificar. E todo mundo, claro, essa aí, às vezes você tem umas que são pagas, mas se der para pagar, pague. Se não der para pagar, busque no SUS, que sempre é melhor no SUS. Por que sempre é melhor no SUS? Porque a vacina do SUS é mais nova. Tem aquele povo criado com TOD, né, que leva o filho, dá banho de água mineral quando o filho nasce, esse tipo de coisa assim, alucinada. Aí com água Perrier, sei lá qual é a água que vai usar, aí fala, não, vou levar meu filho na clínica particular para vacinar, porque a vacina dá menos reação. Claro, é velha. Tá quase vencendo. É óbvio, se dá menos óbvio. Reação, porque não tem eficácia que tem aqui da reação. Né? Então as pessoas, aí eu estou falando, não depende de nível social, isso é uma coisa de informação. A pessoa leva e ainda acha que tá bonito. Não, meu filho não tomou vacina no posto, né? posto. Até acha que tá depreciando ter tomado no posto. Pelo contrário. É a melhor vacina que tem, porque é uma vacina que é trocada toda hora, porque é usada o tempo inteiro, né? A do grande coisa particular tá lá, guardada, congeladinha, ela vai ser tirada ali, quem sabe. E ninguém nem questiona a data de validade, vai lá... Não, a data de validade deve estar dentro, mas assim, ela tá mais velhinha, porque no postinho toda hora tá trocando, porque toda hora tá usando. Se ela tem validade de 2 anos, já tem 1 ano e 9 meses, pô, acabou, já tá velha, pô. Foi, né? Já tá, é bem melhor uma que tá lá com 3 meses. Né? Doutor Moretti, ainda voltando essas velhas epidemias, né, que houve, aí como a meningite e tantas outras que a humanidade já passou aí ao longo desse século passado. A tuberculose, por exemplo, quando a criança toma o BCG, a BCG, ela fica imune pro resto da vida? Né? Pro resto, eu tô te perguntando, ela fica? Fica. Qualquer tipo de vacina, claro, não estou falando de Covid que vem com novas, como a gente falou ainda há pouco, mas essas infantis, como sarampo, etc. Tal, fica imune mesmo com a única... Depende muito do tipo do vírus. Às vezes você tem um vírus ou bactéria que ele tem uma proteção. Ele tem uma proteção para não permitir que mude o DNA dele, ou o RNA. Então essa proteção faz com que o RNA seja sempre o mesmo. Então aí, se você tem imunidade por essa sequência aqui, já era. Aquela sequência nunca vai te atingir. E como essa doença tem a mesma sequência e sempre teve, né? A varíola, né? Por exemplo, a varíola, você toma a vacina que originalmente foi uma vacina para boi, para a primeira, né, para varíola. E ela serve para todo mundo, porque é a mesma sequência, entendeu? É a mesma sequência, então você pode usar a mesma vacina para todos, então você nunca vai pegar varíola, porque você tomou a BCG, por exemplo. Entendi. Nós vamos falar daqui a pouquinho sobre o CIRAG, né, essas doenças respiratórias, mas te fazer uma pergunta aqui bem leiga. Gripe e resfriado, ou um ou outro, se são iguais, são diferentes. Normalmente o povo fala que eu peguei uma gripe, eu peguei um tipo de vírus. Isso. Né? Aquele vírus eu vou me curar com algum tipo de remédio, eu vou pegar outra gripe, mas nunca o mesmo vírus. Isso é verdade? Ou é... Então, primeiro você não cura a gripe com remédio, porque como é uma virose se cura você com você mesmo, né? Então você chega na Inglaterra, sabe qual era o tratamento que o médico dava para a Covid? Vai para casa.
Se parar, se ficar ruim a respiração, volte aqui. Se tiver com febre, toma remédio. Acabou. Não tinha negócio de tomar antibiótico, tomar nada. Não tomava nada. Era o corpo que É ia o corpo que tem que decidir. decidir. Né? Claro, você não vai deixar torrar, então você toma um remedinho para não ter febre. Né? Você tá lá, começou a ter febre, toma um remédio. Se está com falta de ar, vá para o médico, porque aí realmente você está entrando num problema mais sério. Então Mas aquele vírus que eu peguei, uma gripe no ano passado, ele já mudou. Ele já mudou, Ele já fez a mutação dele, já mudou, então ele já vai estar um outro vírus. por isso que eu peguei a gripe de novo, porque eu estou imune ao vírus passado. Mas só que Ele houve uma mutação mutação. é muito rápida. Ah, E assim, mas então eu não vou tomar vacina contra a gripe? Vai sim, porque você pode até pegar a gripe, mas vai ser muito menos pesada do que se você não tomar a vacina. e essa vacina não é tão importante, não é importante tão somente para os idosos. A vacina contra a gripe é para todo mundo. Para todo mundo, tanto é que está disponível para todo mundo. Para todo mundo, que É uma vacina antigamente era para super idosos. importante. A vacina para a gripe é super importante. Doutor, eu queria, na verdade, mudar um pouco de assunto e trazer uma novidade que o mundo inteiro sempre sonhou com esse momento. O mundo inteiro sempre sonhou. E graças a Deus e graças à ciência, aos cientistas assim como o Dr. Moretti, vocês já estão chegando lá. Já pode nos dar algum insight sobre a vacina contra o câncer, Dr. Moretti? Então, tem um monte de coisa sendo desenvolvida no mundo. E aqui na Bahia, no Simantec, liderado por Bruna Machado, está começando a ser desenvolvida uma vacina contra o câncer de mama. Especificamente contra o câncer de mama. Especificamente contra o câncer de mama. Mas uma vacina para câncer de alguma coisa é só trocar alguma coisa que vai funcionar para outra coisa. Né? Então essa vacina está sendo desenvolvida especificamente para algum tipo de câncer. Por exemplo, como o senhor falou agora, para câncer de mama. Aí vai desenvolver para câncer de próstata, vai desenvolver para câncer de pulmão, de intestino, etc. Então, a vacina ela está sendo desenvolvida para cada tipo de câncer. Isso. E o primeiro é o de mama. Aqui o que a gente está envolvido é no câncer de mama. Porque câncer de mama é uma das coisas que mais mata no mundo, né? Porque é mulher e homem, né? Aí é homem, aí é o próstata, né? Que também atinge muita gente. Mas o câncer de mama é assim, é um hormônio lá, quer dizer, um gene, que ele está causando um crescimento acelerado de células cancerígenas numa dada região, que vira um tumor, né? É um gene. Então, como é que você trata isso? Você vai, pega, leva alguém lá para silenciar esse gene. Mas você tem que chegar lá, entendeu? Então, hoje a gente está desenvolvendo, a gente está estudando via modelos matemáticos como é que a gente vai levar para dentro da célula esse fármaco que a gente vai colocar aqui, ou essa vacina que a gente vai colocar aqui dentro para silenciar esse gene, entendeu? Então, se você silencia esse gene, para o crescimento acelerado de células cancerígenas, não vai ter mais esse crescimento, então acabou o câncer. Desculpa. Então essa vacina, nessa primeira etapa, ela vai ser ministrada para as pessoas, para as mulheres que já contaminaram o câncer de mama ou preventivamente? Não, preventivamente. Para todos, né? Para todo mundo, mas acho que principalmente é preventivo. Isso será já para as mulheres adultas ou não? Isso ainda vai demorar uns 2 anos para a gente falar sobre isso com mais propriedade, mas agora a gente está na fase ainda de... a FINEP deve começar a entregar o dinheiro agora em abril, e aí a gente vai, a primeira fase que é aprovar essa vacina na Anvisa, né? Que muita gente fala que a Anvisa é chata, que a Anvisa é um dos melhores órgãos do mundo, tá? De vigilância. E ela faz um trabalho muito sério. Tanto é que um dos trabalhos que a gente fez sobre Covid foi sobre os vírus. E era só a introdução sobre o vírus que a gente mandou para a Anvisa para fazer a vacina de Covid. Entendeu? A gente pegou a introdução, traduziu para o inglês, mandou para a revista e hoje é um artigo citado, tal, como uma coisa muito boa. Mas é porque é um estudo muito sério, né? Tanto da parte das pessoas que estão desenvolvendo, quanto da parte da Anvisa, que é um órgão que cobra mesmo que a coisa seja com o maior cuidado. Aqui na Bahia está tendo assim, muitos órgãos públicos que estão desenvolvendo tratamentos
essas ações aqui, quais são essas informações Então, aqui na Bahia dos órgãos que estão? eu tenho pouca informação sobre isso, mas assim, eu posso falar aqui por exemplo, o GAPA. O GAPA, que é o Grupo de Apoio à Prevenção à AIDS, tem 36 anos, vai fazer 36 anos agora. E é um órgão, uma ONG muito boa, que auxilia as pessoas com HIV ou mesmo sem HIV na informação, faz trabalho social, faz trabalho também de prevenção, mas a coisa da prevenção perdeu um pouco o foco, porque hoje você já tem alguns tratamentos, né? Você pode fazer para não pegar Covid ou não pegar AIDS que são tomar os remédios aí que eles têm hoje. Os coquetéis aí, né? Algumas coisas nesse sentido, né? Que você já não morre tanto, aparentemente, mas é muito sério. Então, a AIDS é um negócio muito sério, mas você tem um órgão que hoje está lá no Carmo, e acho que tem um Instagram também, Gapa Bahia, que você pode pegar informações. E se você quiser informação mais detalhada sobre AIDS, você pode ir lá no Carmo, vai ser super bem atendido pelas pessoas que lá trabalham. E essa questão da AIDS, doutor, parece que aparecimento de tantas outras doenças, tantos outros problemas, parece que a população meio que deixou de lado a prevenção da AIDS, parece que esqueceram, né? E a AIDS... Hoje tem o coquetel que dá aquela coisa de sobrevida, e tem também aquele PrEP, lá que você toma depois do ato sexual, que diminui a possibilidade. Mas eu acho roleta russa de qualquer forma. Eu também acho. Acho que a melhor coisa é a prevenção. Prevenção. Sempre. E, sobretudo, pelos meios de contaminação, o mais provável é a contaminação por via de sangue, né? E sexual, que é a maior, dos meios de contaminação. Tem que fazer isso aí, é prevenir. Prevenir. Como é uma doença de terceiro mundo, aí a Europa e os Estados Unidos não se importam muito com AIDS hoje em dia. Quando era uma doença deles, aí eles tinham uma preocupação enorme. Hoje em dia eles não têm tanta preocupação. É verdade. Voltando à questão da vacina contra o câncer. Então, essa primeira etapa está se desenvolvendo essa vacina contra o câncer de mama, né? Isso. O senhor falou que dentro de 2 anos já está em larga escala? Não sei, mas assim, pelo menos 2 anos a gente volta a conversar, porque agora vai ser... A primeira parte vai ser a fase 1. Até chegar à fase 1, a gente vai ter que fazer todo o teste laboratorial, porque qual vai ser esse objeto que vai entregar a vacina dentro da célula, né? A gente está ainda com 3 possibilidades, que a gente fez o modelo, agora a gente vai para o laboratório para fazer qual que vai ser o melhor. Aí vai montar isso, aí vai colocar qual é a melhor vacina para entregar lá dentro da célula. Isso está sendo mundialmente desenvolvido, né? Não, está sendo desenvolvido aqui na Bahia, em Salvador, no Cimatec. Mas mais peraí, lugar nenhum. Vamos repetir isso aqui. A vacina contra o câncer de mama está sendo desenvolvida no Brasil, na Bahia. Exatamente. Isso é lindo, isso é maravilhoso, isso é um orgulho para o nosso povo, né? E já está assim em fases já... iniciais, mas tá. Mas a coisa está andando, né? Tá, já tem verba, porque qualquer coisa que seja desenvolvimento, você precisa de dinheiro, né? E não é pouco dinheiro. Para fazer uma vacina dessa é muito dinheiro. Então a FINEP está bancando, quer dizer, um órgão federal está bancando parte disso. A FAPESB, que é o órgão de fomento de pesquisa aqui da Bahia, também está apoiando. E o CNPq, que é um órgão de fomento nacional, também está apoiando. Então você tem verbas, né? E aí depois, quando essa coisa aumentar e tiver assim, tá certo, isso aí uma grande possibilidade. Aí provavelmente o Ministério da Saúde vai apoiar também para ser realizado em larga escala. Larga escala. Olha só, gente, é muito importante, eu vou repetir isso algumas vezes, porque eu estou empolgado, eu diria que eu estou emocionado e muito feliz a Bahia está desenvolvendo a vacina contra o câncer de mama. O Brasil é a Bahia. O doutor Marcelo Moretti está aqui, é um dos envolvidos nessa pesquisa, nessa ciência, e já está assim, em fase inicial, mas já está assim, caminhando a passos largos, né? Então, que maravilha, motivo de orgulho para a gente, para salvar aí tanta gente que está morrendo com essa questão de câncer de mama. Agora, deixa eu fazer uma pergunta aqui bem provocante, né? A vacina vai dar certo, vai prevenir câncer de mama.
E os laboratórios que ganham fortuna hoje com esses medicamentos, será que como é que vai ficar essa parte aí? Eles vão, sei lá, de alguma forma tentar, sei lá, impedir, eu não Então, diria, mas é uma fortuna. A primeira coisa que eu queria falar, quem lidera esse projeto é Bruna Machado, é professora do Cimatec, que tem experiência, farmacóloga, que tem uma grande experiência, também desenvolveu outras vacinas, e ela está bem, né, bem animada com isso e me convidou para a gente tratar mais as coisas estatísticas, fazer alguns modelos e tal, mas ela que está liderando a parte mesmo experimental. E agora, com relação ao resto, uma vacina contra um câncer de mama. Câncer de mama, vai aparecer um caroço, a pessoa vai ver, às vezes nem sentiu dor, vai no médico, faz prevenção, vê que é câncer, vai o quê? Vai atacar ali. Aí são 6 meses, 3 meses a 6 meses de quimioterapia, a pessoa vai tossir, vai perder cabelo, é uma coisa muito dolorosa. E depois disso, ainda muitas vezes vai ter que, né, retirar o seio e depois fazer uma reconstrução do seio. É muito penoso. Então, se você consegue ter um protocolo que seria tomar uma vacina e não ter mais o câncer, eu acho que isso aí é muito importante, né? É mais importante do que, por exemplo, alguém descobriu a cura da diabetes. Mas ninguém no mundo vai deixar que esse cara mostre para ninguém, porque isso são bilhões e bilhões de dólares que a indústria farmacêutica ganha com a diabetes, e que é uma coisa que vai ficar... quantos remédios de diabetes o cara toma por dia? Entende? Então essa é muito difícil, mas o câncer é mais pesado, né? Quer dizer, depois de um certo tempo a diabetes também é bem pesada, mas assim, no início, né? o câncer é bem mais pesado, então mata mais rápido. O tempo é muito mais rápido, muito mais agressivo, né? Então eu acho que não vai ter grande boicote, vai, mas não acho que seja... Vai depender muito... Que vai atrapalhar o trabalho de vocês. Vai depender muito de quem está do outro lado, né? Uma coisa, doutor, a doutora Bruna, né, que é responsável principal, né, pelo desenvolvimento dessa vacina, foi escolhida essa questão contra o câncer de mama, porque está matando mais do que o câncer de próstata no homem, é claro, ou simplesmente foi uma mulher Não, Por que escolheu a mama? Ela estava desenvolvendo uma vacina para Zika. Lá em Seattle. Aí, para Zika ou dengue, alguma coisa dessa assim, acho que era Zika. Aí veio a Covid, aí ela mudou para o desenvolvimento da vacina de Covid. Aí, como o protocolo é muito parecido, de certa forma, aí essa para o câncer de mama é mais fácil, porque você já sabe exatamente qual é o gene que você tem que atacar, tal, e aí fica um pouco mais... porque é mais fácil, entre aspas. Eu torço então para que tudo isso dê certo com uma certa brevidade, com muita brevidade, e que o próximo estudo, que a próxima vacina a ser desenvolvida seja contra câncer de próstata. E eu estou te trazendo até esse assunto aqui agora, doutor, essa minha fala, aproveitando esse momento que eu estou com um cientista aqui agora, até para falar sobre essa questão de câncer de próstata, né? Da importância que tem o homem depois dos 40, alguns até antes, se tiver histórico familiar, procurar sempre estar indo ao médico, fazendo os exames periódicos, se aprofundando nos exames, porque o câncer de próstata, como tantos outros cânceres, no início eles são indolores, eles não doem, e as pessoas, quando descobrem, quando dói, já está bem avançado. O que eu quero dizer com isso? Tenho 118 dias hoje que eu fui operado de um câncer de próstata. Eu descobri esse câncer em meados de agosto de 2024. Operei 8 de outubro de 2024. Entre a descoberta, a cirurgia e a cura foram apenas 45 dias. Evidente que eu tive o privilégio de ter acesso ao médico, ao cirurgião, aos exames, às informações,
Coisas que as pessoas, às vezes, não têm esse tipo de acesso, por questões políticas, não têm acesso, inclusive, ao óbvio, ao que ele tem direito, que é a própria saúde. Mas já se pode fazer os exames periódicos através do SUS, através de todas as possibilidades que ele tenha. Não deixa de fazer o câncer de próstata. Mata como qualquer um outro tipo de câncer. E quando é descoberto, como foi descoberto o meu, a tempo, no início, cura total. Então eu quero aproveitar e dizer para você, meu amigo, vai fazer seu exame. Procura um urologista e investiga. O PSA, o exame de toque, né, abaixa preconceito, todos os exames. Vai tomar cuidado, porque câncer mata. Não só para os homens, como também para as mulheres, que o câncer de útero, o câncer de mama, como o Dr. Moretti está aqui falando, já desenvolvendo a vacina, matam também com a mesma rapidez. Câncer descoberto no início, tem cura total. Aqui esse desabafo, aqui essa revelação, mas no sentido de alertar a população que tome cuidado, doutor Moretti. Eu acho super importante. Eu acho que a gente tem que estar o tempo inteiro fazendo preventivo, fazendo exame periódico, né? Se você trabalha numa indústria, você já sabe que você vai ter que fazer, né? Várias empresas obrigam você a ter anualmente teu exame periódico. E aí você acaba descobrindo esse tipo de coisa com esses exames. Mas quem não trabalha numa indústria, numa coisa assim, seria legal, uma vez por ano, vai lá no urologista, faz um exame, pode ser só um exame de sangue, porque o PSA já vai te dizer que se você tem um PSA 0, alguma coisa, a probabilidade de você ter câncer é quase zero. Mas é muito importante que se faça. Como as mulheres têm que fazer o preventivo, todo ano tem que estar lá fazendo o preventivo, que é um exame chato. Aí por isso eu falo que hoje eu sei que está sendo desenvolvido um equipamento para melhorar a questão do preventivo. Está sendo desenvolvido pelo Instituto Patrícia Lordeiro, que é um lugar fantástico para a saúde da mulher. E lá a gente está desenvolvendo, junto com o CBPF, que é o Centro Brasileiro de Pesquisa Física, um novo protocolo para tratamento para preventivo de mulheres com uma forma muito melhor, sem ter colher envolvida, sem nada, sem ter que ficar com a perna para cima, uma coisa muito mais menos invasiva, eu diria, né? Menos invasiva e mais eficaz, talvez, né? Não sei, mas assim, mais humano. Mais humano, Mais humano. Eu acho, por exemplo, eu estou falando assim, mais humano, desculpa te interromper, a ultrassonografia de mama, né? É outra coisa desumana. Aquilo ali é desumano, deveria ter algum outro. É a ultrassonografia que chama? Uma panqueca, aquele negócio. Rapaz, que isso? Coloca ali. Devia ter. Eu acho que o termo não é nem mais humano, é mais desenvolvido por mulher para mulher, porque quem desenvolveu essas paradas não foi mulher. Era uma ciência completamente. Uma mulher não faria um protocolo de exame nem uma mamografia. É uma mamografia. Aquilo é uma chapa de. Olha só, aqui a intervenção do nosso querido Big, que é o nosso diretor aqui do nosso podcast, ele realmente tem uma sacada muito bacana. E ele está falando aqui agora, Moretti, que como é que chama? Eu falei agora o nome? Mamografia. A mamografia certamente não foi desenvolvida por uma mulher. Ele está falando. Deve ter sido por um homem, porque, amigo, é desumano. Mamografia é um exame que já deveria ter avançado. O Papa Nicolau é outro. Né? É outro, Papa Nicolau é outro. Gente, eu vejo inclusive mulheres fazendo. Vejo assim, eu tenho mulheres da minha família, irmãs, esposas, etc. Tal. Às vezes até está amamentando, né? E faz aquele exame ainda com a mama cheia de leite, né? E outras que colocam silicone na mama por algum motivo e faz aquele exame. É como o Big agora fez essa intervenção muito feliz, né? Não deve ter sido uma mulher que desenvolveu a mamógrafo, que chama? Certamente não foi, porque é desumano. Tem que ser atualizado. Então, mas voltando à questão da prevenção, acho que é super importante você estar fazendo suas prevenções. A minha filha, por exemplo, ela descobriu que ela tinha uns pólipos na bexiga. Ela descobriu quando morava aqui. Aí ela mudou, né? Em 2021, 22, ela resolveu ir embora do Brasil, foi para o Canadá
E ela fez a operação lá para tirar esses pólipos, né? Ela agora só tem que fazer uma prevenção de não sei quanto tempo, mas é uma coisa assim, que ela achou uma possível coisa que viraria um câncer no futuro. Doutor Marcelo Moretti, você me trouxe um outro assunto agora muito importante, né? Pólipos. Eu sou de uma família que tem histórico de câncer de intestino. E é importante demais um outro exame chamado colonoscopia. É tão invasivo como esse que a gente citou, mas a pessoa vai estar anestesiada, não está sentindo nada, porque câncer de colo, de útero, câncer de intestino, amigo, tem que fazer a colonoscopia. Eu, por exemplo, por ser de uma família que já teve alguns casos de câncer de intestino, como de próstata, meu pai teve câncer de próstata, e ele erradicou o câncer com 62 anos, justamente da minha idade. A minha tia morreu de câncer de intestino, meu irmão morreu de câncer de intestino. Então toda a família faz colonoscopia de ano em ano. A primeira vez que eu fiz, há 8 anos, tinham 8 pólipos no meu intestino. E o médico falou, se você não faz, você é teu irmão ontem. E seria teu irmão daqui a pouco tempo. Porque esses pólipos é o começo já para desenvolver alguma malignidade. Sim. Então o exame cauteriza, tira, fica tudo normal. E de ano em ano eu faço a colonoscopia para que a gente possa se prevenir contra o câncer. Isso é muito importante. Olha que papo bacana, o tempo está sendo contra a gente, né? Tem 300 perguntas para eu te fazer aqui, doutor Moretti. Mas agora eu quero dar um passeiozinho de carro, né? Certo. Esse passeio é nas cidades onde a gente atua, nos lugares onde a gente pode chegar e onde a gente quer ir. Porque eu quero dizer para você o seguinte, o maior meio de locomoção do brasileiro ainda é o carro. E isso a Chevrolet entendeu perfeitamente. Ela completa 100 anos no Brasil e está trazendo uma grande novidade para você. Para você que quer adquirir o teu carro novo ou trocar o teu carro por um mais novo ou um novo carro, o sistema consórcio Chevrolet te dá essa vantagem. E mais algumas com a inovação pela comemoração dos 100 anos de Chevrolet no Brasil. Primeiro, o sistema consórcio não tem juros. Você faz a programação da retirada do seu carro com exatidão, a curto, a médio ou a longo prazo. O consórcio, você concorre a um sorteio mensal para a contemplação. E tem o lance que existem várias modalidades. O primeiro formato é o lance livre, aquele que os consorciados ofertam o valor de lance que ele pode e quer. É livre, cada um. Os maiores lances serão os primeiros contemplados. Depois tem o lance fixo, onde a gente estabeleceu 30%. Não é 29%, nem é 31%. 30%. Nesta modalidade, todos serão contemplados com 30%. Igualdade de condição para todos. Mas se você não tem lance livre e nem tem uns 30% para lance fixo, não se preocupa com isso não. A gente resolve para você. Existe o lance embutido. O que é isso? Da própria carta de crédito, você tira um percentual que a gente te empresta sem juros e oferta de lance. É como minha avó dizia, é fritar o porco na mesma banha, né? Você faz um crédito de R$115 mil para comprar um carro de 100 mil, um Onix, por exemplo. Você oferta 15 mil, que é 15%, de lance da própria carta. Sendo contemplado, você tem 15 mil de saldo para comprar o seu carro. E o melhor, no aniversário de 100 anos da Chevrolet no Brasil, você concorre a um sorteio mensal de R$100 mil. Planos de 100 meses, R$100 mil que você concorre a esse prêmio. Tudo isso é preciso que você tome iniciativa. Tome o primeiro passo. Liga para a gente, procure o grupo New Chase e venha fazer o consórcio da Chevrolet. Ou através do meu próprio Instagram, Ailson Lino, eu chego até você e levo a chave do seu carro. Consórcio Chevrolet da fábrica para você. Pois é, doutor Moretti, a gente falando de coisas tão grandiosas, tão importantes, e a Chevrolet
sempre estar nos assuntos importantes. E eu tenho muitas perguntas aqui, uma outra, né? O senhor como um coordenador adjunto da área interdisciplinar da CAPES, né? O que é que impacta no cenário brasileiro essa área interdisciplinar na descoberta das infecções, etc. Pronto, e tal? Perfeita a pergunta. Se você olhar assim, a área interdisciplinar, para mim, eu estou nela desde 2007, na área, né? Trabalhando na área inter. É a única forma de você fazer ciência de fato, ciência de fronteira, é de forma interdisciplinar. Você não tem como hoje descobrir uma coisa nova se você não envolver pessoas de outras formações, né? Você vê, por exemplo, nas pessoas que trabalham assim mais próximas comigo, tem o Hernani Pereira, que é um cara que faz redes complexas, tem o Thiago Murari, que é uma pessoa que veio de quê? Ele veio da indústria automotiva até. Olha só. E é um engenheiro mecânico, mas trabalha... E todo mundo está trabalhando o quê? Com essas questões de saúde, né? Tem a Bruna, que é farmacêutica, e aí você tem outras pessoas. O Tarcísio, lá em Brasília, que é físico, a Magda, que é socióloga. Olha só. Então a gente tem uma galera que trabalha em assuntos de forma bem ampla e de forma interdisciplinar, né? Claro, vou esquecer várias pessoas aqui, mas essas pessoas, assim, um núcleo mais próximo, né? Eu falei do Tunico, falei do Fúvio também, que são mais voltados para a saúde. Então você pega essas pessoas, cada um tem um olhar diferente, mas está todo mundo trabalhando no mesmo assunto. E acaba que a discussão entre essas pessoas cria uma nova forma de fazer ciência. Isso é ser interdisciplinar. E aí é tipo, por exemplo, a ecologia, né? Ou sei lá, a mecatrônica. A mecatrônica era o quê? Era o pessoal que estudava mecânica, o pessoal que estudava eletrônica, computação. E aí começaram a fazer lá aquelas coisas de mecatrônica, que virou uma área. Isso é uma coisa que era 3 áreas que trabalhavam interdisciplinarmente e que virou uma área. Interdisciplinar é isso. São áreas diferentes trabalhando na fronteira do conhecimento, trazendo novos conhecimentos. Que maravilha. Dr. Marcelo Albano Moretti Simões Gonçalves, de muita importância a sua vinda aqui, seus esclarecimentos, as novidades que o senhor trouxe aqui, sobretudo no desenvolvimento da vacina contra o câncer de mama que está sendo desenvolvida na Bahia. Isso é motivo de honra para a gente, de orgulho, e disseminar para o resto do mundo. Muito obrigado pela sua presença e espero que você tenha gostado e dissemina essa ideia para que todos assistam e tirem as dúvidas. Obrigado, doutor. Obrigado, Ailson. Foi maravilhoso o nosso bate-papo. Obrigado mesmo. E assim, encerramos mais uma edição do nosso podcast. Ailson Lino Convida. Obrigado. Até a próxima. Ailson Lino Convida. Novidade e informação.